A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Louva a Deus, meus amados, pela vida de cada um. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra que iremos meditar encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 e 5, que nos diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque manda, lançaremos a rede. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, sobre a palavra do Senhor. Faça aquilo que Ele tem lhe mandado. Ande de conformidade àquilo que o Senhor tem lhe direcionado. Não importa o que A está dizendo, o que B está dizendo. Não importa a situação em que esteja, mas obedeça, sim. Porque muitas vezes a gente acha que não vai dar certo, porque nós já fizemos tanto, 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 então não adianta mais a gente tentar. Mas, se o Senhor lhe deu a ordem para você prosseguir, para você tentar novamente, obedeça, né? Glória a Deus. Porque nós vemos aqui que os discípulos tinham trabalhado a noite inteira. Eles poderiam dizer: Mestre, nós não vamos, porque a gente é experiente, a gente sabe mexer com pesca e já passamos a noite inteira tentando e não tem peixe hoje. Mas, de acordo com a palavra do Senhor, como disse Pedro, trabalhamos, mas porque o Senhor está falando, nós iremos, glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, receba a vitória da parte de Deus, porque o Senhor nosso Deus é o Deus que contempla o que você tem feito por fé, sim. Tudo que nós fazemos por fé agrada ao Senhor, né? Graças a Deus. Então, é maravilhoso quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, porque o milagre acontece. Podia não ter peixe, né? E não tinha mesmo, porque aqueles homens eram pescadores experientes e eles não conseguiram pescar nada. Mas os peixes tiveram que obedecer também à voz do Senhor. Porque quando o Senhor mandou Simão Pedro ir para ali, eu imagino que também ali o próprio Deus já deu ordem aos peixes para ir para o lugar onde Simão Pedro estava, juntamente com seus colegas. Glória a Deus por isso. Que palavra maravilhosa, né, meu amado, minha amada? A obediência, ela traz a bênção para nossas vidas, né? Glória a Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus estava ali naquela praia, ministrando a palavra, pregando a palavra. Que coisa linda. As pessoas ali querendo ouvir Jesus falar, e Jesus ali pega o barco de Pedro que estava ali do lado, né? Que já havia trabalhado, estava lavando as redes juntamente com seus colegas. De repente, Jesus pega aquele barco, começa a ministrar e depois que ministra, quando ele acaba de falar, como eu ler agora há pouco no versículo, dá essa ordem a Pedro e aos outros discípulos, né? E ali eles obedecem e a palavra de Deus nos diz que a rede sai cheia de uns grandes peixes, né? De muitos grandes peixes. Que coisa maravilhosa. O nosso Deus é tremendo, Ele é poderoso. Glória a Deus. Quando o nosso Deus manda, meu amado, minha amada, Ele garante, sim. O Senhor não vai mandar você fazer nada para você ficar frustrado, não. Mas o que Ele manda é porque Ele tem certeza que vai dar certo e porque você terá vitória. Glória a Deus, o Senhor é dono de tudo. Ele é presciente, Ele sabe o que vai acontecer conosco no amanhã. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, o Senhor sabe aonde eu e você iremos chegar. Então, não fique triste, não fique desanimado, porque você tem achado que não deu certo, mas tente novamente, de acordo com a orientação divina. Glória a Deus. Nós vemos quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, né? Ali na casa de Obededom, perdão, na casa de Abinadab, né? A palavra de Deus nos diz que a primeira vez que eles vão buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab não dá certo, porque o Senhor acaba matando Uzá no meio do caminho. Mas por que aconteceu aquilo? Porque Davi não tinha observado os preceitos de como deveria levar a Arca da Aliança. E ver a Arca da Aliança aí nos ombros dos levitas, como era a ordenança de Deus, ele estava levando no carro de boi. Mas aí, depois que aconteceu esse acidente, que Uzá foi morto, e a palavra de Deus nos diz que Davi deixa a Arca da Aliança na casa de Obededom. E ali Davi vai novamente para Jerusalém. Depois de algum tempo,
né? Depois de saber que a casa de Obed-edom está sendo próspera, porque a arca está ali. A arca simbolizava a presença de Deus. Ali Davi vai novamente como é que deve levar a arca. Aí ele observa os preceitos escritos por Moisés. Ele vê que a arca devia ser levada nos ombros. Aí ele volta novamente e dá tudo certo para a glória de Deus. Então, veja que como discípulo, Davi também precisou ter uma segunda chance, voltar novamente para o começo, para poder dar certo, né? Glória a Deus. Os discípulos tiveram que voltar novamente ali no barco, voltar novamente ao mar, para que pudesse agora ter vitória. Mas por que eles tiveram vitória? Porque eles foram direcionados pelo próprio Jesus. Assim como Davi também foi direcionado por Deus, porque Deus havia usado Moisés para escrever como deveria levar a arca, como deveria andar com a arca, né? Glória a Deus. Então, obedeça a voz do Senhor, faça de acordo com os preceitos do Senhor. Não quebre princípio, né? Princípio são as regras, as coisas que o Senhor, nosso Deus, tem deixado para nós na sua palavra, tem falado aos nossos corações que nós não devemos fazer. Obedeça e ande de conformidade àquilo que o Senhor tem lhe falado, que você vai ver, meu amado, a bênção que será na sua vida e para aqueles que estão próximos, porque a palavra de Deus nos diz que eles ali tentam puxar as redes. E é tanto peixe, que eles têm que chamar os outros barqueiros, né, os que estão ali passando. E aqueles outros também vêm e ajudam eles a puxar a rede. E a palavra de Deus nos diz que ali aquela pesca foi uma pesca maravilhosa, né? Glória a Deus. Então, meu amado, o que eu entendo por isso, com essa palavra, que quando nós obedecemos, tudo dá certo. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, a bênção do Senhor recai sobre nós. E não só sobre a nossa vida, mas para aqueles que também estão em volta, né? Glória a Deus. E até para aqueles que estão longe. Porque nada que o Senhor faz é só pensando em mim, não. Nada que o Senhor faz não é só pensando em você, mas o que o Senhor faz é pensando num coletivo, né? Numa coletividade de pessoas que estão em volta de nós para que elas também venham ser abençoadas. Então, meu amado, minha amada, você é abençoado, você é um filho amado de Deus. Sim, você é um filho amado de Deus. Então não desista, mas tente novamente. Tente novamente. Se você pensou em desistir dos caminhos do Senhor, não desista, ande, não pare, mas prossiga, glória a Deus. Se você pensou que nos seus estudos você não tem como aprender, não vai dar certo, tente novamente. A palavra de Deus nos diz, meu amado, minha amada, quem quer sabedoria, peça a Deus, né? Está lá no livro de Tiago, porque o Senhor nos dá a sabedoria e Ele não nos lança em rosto. Então, glória a Deus por isso. Se você pensou em montar um negócio, quebrou, ore a Deus que Deus vai lhe dar o direcionamento de como você montará o seu novo negócio e vai dar tudo certo, glória a Deus. Ore a Deus para trazer pessoas que seja da vontade de Deus para a sua vida, porque não faça aliança com pessoas que você não conhece, com pessoas que você não sabe o proceder. Então é importante que você ore a Deus, porque Deus conhece todas as pessoas. Não sei se vocês lembram da história de Josué, que foi enganado pelos gibeonitas, porque eles se disfarçaram, né, de tal modo, né, vestiram roupas velhas, sapatos velhos, trouxeram os pão rotos, né, ali vinham rotos, né, pão embolorento, para dizer que moravam numa terra distante, sendo que eles moravam ali perto. Só para quê? Para fazer aliança com Josué, porque eles sabiam que o povo de Israel, por onde passavam, era vencedor. E Josué, sem pedir a direção de Deus, né, juntamente ali com os príncipes de Israel, fizeram aliança com aquele povo. Depois, quando foram perceber, eram pessoas que estavam perto. Então, meu amado, minha amada, não faça aliança com quem você não conhece. Então, se você não conhece, até mesmo do que você conhece, não faça aliança sem antes consultar a Deus. E aí você verá que dará tudo certo em nome de Cristo Jesus, porque quando nós andamos de conformidade à vontade do Senhor, tudo dá certo. A sua família irá prosperar. Você irá vencer. Seus filhos não vão ficar à mercê do inimigo, não, mas o Senhor está preparando o momento da vitória, glória a Deus. Seu esposo, sua esposa, que está distanciado dos caminhos do Senhor, irão voltar, porque o Senhor nosso Deus é poderoso e há uma palavra de Deus sobre a sua vida. E tudo que o Senhor fala se cumpre, né? Glória a Deus. E na palavra de Deus também nos fala, lá no livro de Atos, que nós devemos crer no Senhor nosso Deus, né? Será salvo tu e tua casa. Então permaneça crendo. Que bênção, que Deus maravilhoso. Como é bom a gente andar nos propósitos de Deus. Como é bom a gente andar fazendo a vontade do Senhor.
A palavra de Deus nos diz que aqueles peixes ali foram muitos. Abençoou não só a Pedro, Tiago e João, mas também aquelas outras pessoas, perdão, que estavam nos outros barcos, né? Glória a Deus, que também foram abençoadas. Então, muitas pessoas também serão abençoadas através de sua vida. E você verá como o Senhor fará de maneira maravilhosa aquilo que você está pensando. Mais do que você está pensando. Porque a palavra de Deus nos diz que infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos é o que o Senhor faz por nós. Ele é assim, maravilhoso, poderoso, fiel. E não economiza na hora de abençoar cada um de nós que somos seus filhos, né? Você é filho e filho amado e filho querido de Deus. Se você é filho, você também é herdeiro. Então, fique na dispensação desse Pai, que é bom, maravilhoso, justo e fiel. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome do teu filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Pai, por tua bondade, por tua fidelidade para com cada um de nós. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos, livra de todo acidente do corpo e da alma. Dá uma noite de paz, de tranquilidade e ajuda-nos, ó Deus, a fazermos aquilo que está no teu coração. Porque nós sabemos que quando nós te obedecemos, nós seremos mais que vencedores. Pai querido, ajuda em nossas fraquezas. Ajuda-nos a te adorar, Espírito Santo de Deus. Permanece conosco, dando uma noite de paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham uma boa noite.